Meu colofé a todos, meu nome é Luiz Carlos e hoje nós vamos falar sobre o candomblé, que com certeza vocês já ouviram falar em centros de candomblé. No Brasil a gente tem muitos candomblés, se vocês com certeza já ouviram falar dos candomblés da Bahia, no Rio de Janeiro também a gente tem alguns centros de candomblé, a gente vai no sul do Brasil, ou seja, se a gente procurar, a gente sempre vai achar um centro de candomblé. E vocês com certeza vão nos perguntar, o candomblé, de onde vem o candomblé? O candomblé é uma religião brasileira? Não é uma religião brasileira? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, vocês já sabem, quando nós falamos da Umbanda, que assim como a Umbanda, o candomblé é uma religião que foi praticada pelos negros, que vieram para o Brasil como escravos. Isso vocês já sabem, quando nós falamos da Umbanda, com certeza vocês vão se lembrar que a gente falou da escravidão, desses negros que vieram para o Brasil, não só para o Brasil, mas também para Cuba, para o Haiti, para os Estados Unidos, e a gente sabe exatamente que esses negros chegam ao Brasil e eles, evidentemente, vão trazer os seus orixás. Então é interessante porque agora vocês vão me perguntar, os orixás, nós podemos falar que hoje na África nós temos lá cerca de 200 orixás. E no Brasil, será que todos esses orixás estão aqui? Claro que não. Nós sabemos que quando os negros chegaram ao Brasil, muita coisa se perdeu. E vocês vão me perguntar, mas por que essas coisas se perderam? Porque nós tivemos aí, na África, vocês sabem que a África, quando a gente fala de África, a gente não fala de uma cidade, a gente está falando de um continente muito grande. E na África existem vários países. E, evidentemente, que a escravidão, quando aconteceu a escravidão, muitos negros que vieram de lá, que foram trazidos para o Brasil, eles eram de etnias diferentes. Então a gente sabe, quando a gente fala, por exemplo, vocês já ouviram falar muito dos iorubás, com certeza vocês já ouviram falar de alguns países, eu posso citar aqui Moçambique, Angola, posso citar a Nigéria, o Benin. A gente sabe que essas etnias, essas pessoas que vieram dessas regiões, muitas vezes na África, eles guerreavam entre si. Então a gente pode citar, por exemplo, os Fões, que guerreavam lá com os iorubás, e quando eles vêm para o Brasil, eles são meio que obrigados a se juntar. Então muitos tiveram que aprender a conviver. E isso é interessante, porque na África, cada um tinha lá o seu orixá, cultuava o seu orixá. Então uma coisa que eu queria que vocês vissem, que o Brasil, quando começa o candomblé, no Brasil, a gente vai falar no caso do candomblé, na África a gente tinha, cada aldeia, cada cidade tinha um orixá. Eles cultuavam o seu orixá. Era o grande protetor, o ancestral, muitas vezes, daquele grupo. E no Brasil, como eu acabei de dizer para vocês, houve uma grande mistura. Porque povos que eram de regiões diferentes chegaram ao Brasil e, evidentemente, às vezes nem se entendiam lá, mas chegaram aqui e tiveram que se juntar. E trouxeram tradições diferentes. Então, no Brasil, o que aconteceu? O candomblé, que começa a ser feito aqui no Brasil, não tem nada a ver com o que se fazia na África. Então é interessante que vocês reparem que quando a gente pensa em candomblé, a gente pensa numa religião que claro, tem a sua matriz africana, nós sabemos disso, assim como a Umbanda também tem muitos elementos na Umbanda que são oriundos da África, mas o candomblé não é uma religião, o candomblé praticado no Brasil não é um candomblé praticado na África. Até porque na África, como eu disse a vocês, cada aldeia, cada cidade lá tinha um orixá, cultuava um orixá. E aqui no Brasil houve uma mistura. E nós podemos falar o seguinte, nós tivemos no início, que é uma diferença que eu queria que vocês vissem,
quando a gente fala de Umbanda e a gente fala de Candomblé, eu queria que vocês reparassem o seguinte, que a Umbanda, quando nós falamos da Umbanda, nós falamos que na Umbanda houve um grande sincretismo. E até hoje esse sincretismo existe. Nós temos os orixás, evidentemente que são cultuados pelos nossos irmãos umbandistas, mas nós temos também os elementos da Igreja Católica, do Espiritismo, que são elementos que fazem parte, que entraram na Umbanda também. No Candomblé, houve também um sincretismo no início. Claro, vocês vão perguntar, mas por que esse sincretismo? Por que esse sincretismo no Candomblé? Porque simplesmente os negros, quando chegaram ao Brasil, eles tinham que... o Candomblé, essas religiões afro-brasileiras, elas não eram bem vistas. Né? Não vamos nem falar de religiões afro-brasileiras. Vamos falar dessas religiões africanas. No Brasil, elas não eram bem vistas. Então, os portugueses, os nossos colonizadores, eles viam isso como feitiçaria, como coisas demoníacas. Então, na realidade, eles não aceitavam essas práticas. Então, o que os negros tiveram que fazer? Eles tiveram que disfarçar para que pudessem cultuar os seus orixás. Então, evidentemente que o sincretismo ele vai acontecer sim no início. Nós temos lá, é muito interessante a gente falar que as pessoas faziam uma prece para o seu santo, né, devoto da Igreja Católica, e acendia uma vela para o seu orixá. Então, isso era uma coisa muito interessante. Você tinha lá o peji, que era o seu gongá, e você sabia exatamente que, ao mesmo tempo que esses negros supostamente estavam convertidos, eles aceitavam os santos católicos, eles também tinham seus orixás lá, cultuavam seus orixás. Claro que de maneira, como eu disse a vocês, de maneira velada, porque não era uma coisa aceita no país. Nós temos aí a escravidão, vocês já sabem, que vai de 1500 e alguma coisa até o século XIX, então a gente tem aí 400 anos de escravidão. Então vocês vão perceber que nessa época nós temos aí exatamente esse culto aos orixás. Agora vamos falar mais do Candomblé, porque quando a gente falou da Umbanda, vocês vão se lembrar que nós falamos de guias, nós falamos de pretos velhos, nós falamos de caboclos. No Candomblé, o que acontece? Nós temos aí um grande culto aos orixás. Então é interessante, porque quando eu disse a vocês que havia e que há pontos de contato entre a Umbanda, entre o Candomblé e mesmo entre o kardecismo, mas nós também não somos bobos, né? Que vamos imaginar que são religiões iguais. Não são. Nós já temos uma diferença, porque no Candomblé, os orixás eles vão ser cultuados. No Candomblé, nós temos principalmente a presença dos orixás. São festas. Quando vocês quando já ouviram falar, com certeza no terreiro de Candomblé, vocês vão ouvir falar de festas, vocês vão ouvir falar de oferendas, vocês vão ouvir falar exatamente da homenagem aos orixás, que nós vamos falar deles depois, vamos falar de todos os 16 orixás que chegaram ao Brasil. Como eu disse a vocês, muitos orixás não foram cultuados no Brasil, não são mais cultuados no Brasil, então essa tradição se perdeu. Sobraram 16 aí, vamos dizer, e esses 16 são cultuados no Brasil, sendo que 12 são muito mais cultuados. Existem 4 aí que até são cultuados, mas não são tão cultuados assim. Vocês vão encontrar centros que vão, com certeza, cultuá-los, mas a gente sabe que é um número menor. Então é interessante vocês perceberem que o que acontece? O Candomblé, ele vai trabalhar muito com os elementos da natureza. E vocês vão me perguntar, mas os orixás, o que eles são? Eles são exatamente a natureza. Por isso, quando a gente vai a uma roça, o que é uma roça? Um terreiro, um centro de Candomblé, a gente percebe que há exatamente essa ligação muito grande com a natureza, com as folhas, né, que a gente percebe isso. O Candomblé, ele precisa muito da natureza. Então a gente fala dos rios, a gente fala do mar, né, que aqui no Brasil nós temos aí uma grande Iabá, que na África não era ela, mas no Brasil passou a ser Iemanjá. Eu não sei se vocês sabem, Iemanjá, na realidade, na África, ela não era a senhora dos mares nem do oceano, ela passou a ser no Brasil.
E vocês sabem que é muito comum as pessoas no final do ano, quando o ano começa, né, no dia 31 de janeiro, as pessoas vão fazer as suas oferendas, colocam rosas, colocam perfumes, espelhos e oferecem a Iemanjá. Então nós temos aí a grande presença dessa grande mãe, que é Iemanjá, que nós vamos falar um pouquinho dela, com certeza, dessa grande Iabá. Mas o candomblé, como eu disse a vocês, é uma religião que trabalha muito com os elementos da natureza. Então a gente fala de rios, a gente fala de cachoeiras, a gente fala de matas, a gente fala de todos os elementos da natureza. E vocês vão me perguntar, mas o candomblé, para que serve o candomblé? Quando eu me inicio no candomblé, será que todo mundo pode se iniciar no candomblé? Como é que isso funciona? Evidentemente que a gente sabe que cada caso é um caso. Existem pessoas que vão ao candomblé porque acham o candomblé muito bonito, as pessoas se vestem, são roupas muito bonitas, as pessoas se interessam. Agora, existem pessoas que vão ao candomblé porque realmente estão precisando de alguma coisa. São pessoas que às vezes estão doentes, são pessoas que não conseguem, a sua vida, às vezes amorosa, não está indo bem, a sua vida financeira não está indo bem. A pessoa tem algum tipo de problema. E o que ela faz? Às vezes ela vai a um centro de candomblé e chega lá. Existe uma coisa que a gente vai falar isso futuramente. No candomblé, uma diferença que eu queria que vocês vissem, que no candomblé nós não temos, como na Umbanda, como eu havia dito para vocês, que nós temos os guias, os pretos velhos, os caboclos, os exus, que dão as consultas, os passes lá na Umbanda. No candomblé, nós temos a presença do Pai de Santo. É ele que vai fazer o trabalho, é ele que vai nos orientar. Então, o consulente, quando chega no candomblé, ele não vai consultar com pretos velhos, ele não vai consultar com caboclos, ele vai abrir um búzio, abrir os búzios, como a gente diz, né? Então o Pai de Santo lá vai jogar para ele, e é interessante, vocês têm aqui um exemplo, nós temos aqui o Ifá, que depois eu vou falar sobre o Ifá para vocês. É exatamente o que acontece. O Pai de Santo, ele vai abrir os búzios e vai ver o que está acontecendo com essa pessoa. Então você já tem aí uma grande diferença. Enquanto na Umbanda as pessoas se consultam lá com seus guias, né, os pretos velhos, os caboclos, os exus, no candomblé é o Pai de Santo, que a gente chama de Babalorixá ou Aialorixá, se for uma mulher, que são eles que vão abrir, que vão consultar os jogos de búzios para ver o que está acontecendo com a pessoa. E vão analisar o Odu da pessoa. Sei que vocês vão perguntar, o que é Odu? Odu é o destino. Odu é uma palavra africana. É interessante, vocês vão perceber que o candomblé ele tem uma grande preocupação de manter muitas tradições africanas. Por isso que alguns terreiros de candomblé, vocês vão escutar isso com certeza, não aceitam muitos rituais da Umbanda. E a Umbanda também, não são todos. Nós hoje temos nós sabemos que há muitos terreiros, como eu havia dito para vocês, que já trabalham com a parte de Umbanda e trabalham com candomblé, mas não são todos. Existem aqueles centros que são de Umbanda pura, a Umbanda tradicional, e existem os candomblés que são aqueles candomblés que não aceitam muito esse sincretismo que a Umbanda praticamente abraçou. Então nós temos hoje, por exemplo, nós podemos citar, por exemplo, a mãe de santo chamada Estela de Oxóssi, que com certeza vocês já ouviram falar lá da Bahia, que ela começou um processo de, digamos assim, voltando às tradições. Por que eu quero dizer? É como se o candomblé retomasse as suas raízes, porque durante algum tempo, muitos elementos do sincretismo estavam também no candomblé. Não só na Umbanda, mas eles estavam no candomblé. Então, como a gente estava falando, Mãe Estela de Oxóssi, ela vai começar um processo, que já tem algum tempo, que é exatamente o que que se chamou de reafricanização do candomblé. Então, é exatamente uma tentativa de se eliminar do candomblé todas aquelas tradições que vieram da Igreja Católica, do próprio kardecismo, né, o espiritismo, que nós já sabemos que é a mesma coisa. Então, ela vai tentar, digamos assim, limpar o candomblé de tudo isso. Então, é interessante que vocês vão perceber que é um processo
que começou já há algum tempo, como eu disse, e muitas pessoas vão resolver seguir também, fazer a mesma coisa. Então o candomblé, como eu disse a vocês, é uma religião que tem uma série de tradições. Mais uma vez eu queria chamar a atenção de todos que o candomblé não é... O candomblé praticado no Brasil, ele é um candomblé adaptado ao nosso solo. Então, muitas coisas que são feitas aqui, na África, não eram feitas da mesma maneira. Porque aqui a gente tem toda uma mistura. Foram vários povos que se juntaram. E na África a gente sabe que eles não se juntavam lá. Eles eram inimigos, inclusive. Então, não havia a menor possibilidade deles trabalharem juntos. Vocês vão perguntar, mas o candomblé? Quando eu me inicio no candomblé, por que eu estou lá no candomblé? Então, como eu disse a vocês, são vários motivos que nos levam lá. E quando eu me inicio no candomblé, o que eu vou fazer lá? Como é que eu vou proceder? Então, dentro do candomblé, é interessante a gente pensar na Umbanda, porque a Umbanda, ela tem uma hierarquia também. Só que no candomblé, a gente tem uma série de hierarquias. Então, no candomblé, vocês vão aprender nomes que vocês, com certeza, alguns já sabem, outros vão aprender aqui com a gente. Então, por exemplo, no candomblé, quando você se inicia, você entra e existe um nome muito bonitinho chamado Abiã. Vocês vão falar, o que é Abiã? Abiã é aquela pessoa que entra no candomblé e que começa a conhecer a casa, vai se ambientando na casa, vai aprendendo como são feitas as oferendas, tudo o que acontece no candomblé, mas não é uma pessoa iniciada ainda na religião. Então o Abiã é aquele que está se ambientando, está conhecendo a casa. Com o tempo, se for o caso, a gente sabe disso, porque é uma coisa que é interessante que vocês vejam no candomblé, tudo que é feito, o pai de santo consulta os jogos de búzios, que na Umbanda não é feito assim. No candomblé você vai consultar os jogos de búzios, você tem lá Ifá, e você vai ver se aquela pessoa que chegou à sua casa, se ela realmente precisa ser iniciada ou não. E se ela for iniciada, o orixá que acompanha, a gente sabe que tudo isso aparece nos jogos, então o pai de santo vai dizer qual é o orixá da pessoa, e no caso, se houver necessidade dela fazer um bori, se houver necessidade de uma iniciação, ela vai começar essa iniciação. E é uma coisa interessante, como aconteceu comigo, isso acontece com muitos pais de santo, a gente às vezes começa na Umbanda. Eu comecei na Umbanda. Então por isso falei da Umbanda para vocês. Porque eu comecei na Umbanda, fiquei muitos anos na Umbanda, gosto muito da Umbanda, tenho um amor muito grande pelos umbandistas, mas eu fui obrigado a me iniciar no candomblé também. Isso acontece muito com muitos pais de santo. Nós começamos na Umbanda e depois nós vamos para o candomblé. Então, evidentemente que nós acabamos absorvendo tudo aquilo que a gente aprende na Umbanda e o que a gente vê no candomblé, na nação. Vocês vão falar assim, mas o que é nação? Nação é a nação brasileira? Não. Nação são as diversas etnias. Então, quando a gente fala nação Nagô, a nação Jeje, vocês vão ouvir falar dessas nações, são as etnias. De onde vieram essas pessoas lá da África? Como eu disse a vocês, misturou-se tudo aqui no Brasil e a gente fez aqui um grande caldeirão. No Brasil tudo a gente consegue adaptar e exatamente o que aconteceu com o candomblé aqui no Brasil. Então, voltando à questão do Abiã, que eu falei para vocês, que é aquela pessoa que está se ambientando, e quando ela se inicia, ela começa a entrar realmente na religião, ela recebe um nome interessante, que é Iaô. Então é interessante vocês falarem o que é um Iaô e o que é um Abiã. O Abiã é aquela pessoa que está se ambientando na casa, conhecendo os ritos, acompanhando tudo que é feito, mas não é uma pessoa iniciada na religião. O Iaô, quando você é um segundo grau, digamos assim, o primeiro grau nós temos o Abiã, no segundo grau nós já temos o Iaô. O Iaô já vai ser iniciado na religião. E o que é essa iniciação? Que o candomblé, na Umbanda, não existe necessariamente essa iniciação. Pode até haver, mas não é uma coisa obrigatória. No candomblé, nós temos uma iniciação. Então você vai iniciar o Iaô, ele vai aprender cantos,
ele vai aprender oferendas, ele vai aprender orações, rezas, ele vai conhecer um pouco mais do seu orixá e ele vai começar a se preparar. Futuramente, se tudo der certo, que a gente sempre espera que tudo dê certo, né? Ele vai chegar, vai fazer a sua obrigação de 1 ano, depois ele vai fazer de 3, depois ele vai fazer de 7, e aí ele vai se tornar um ebome. O que é um ebome? Ele vai ser um futuro pai de santo, e ele poderá abrir a sua casa, ter os seus estudos de santo, orientar pessoas, mexer no ori de pessoas. Vocês vão, o que é ori? É a cabeça. Então, essa pessoa que se preparou, que começou lá como Iaô, vai se tornar um ebom. Então, é interessante que eu digo a vocês que o candomblé não é uma religião onde a gente vai lá só para ver pessoas dançando, louvando. Não é isso. É uma religião de muito fundamento. A gente precisa conhecer tudo o que acontece. E uma coisa interessante, no candomblé, vocês sabem como é uma religião que veio, principalmente com os negros, vocês sabem que muita coisa que é feita no candomblé, tradições, elas são transmitidas oralmente. Não havia nada escrito. Então, quando você entra no candomblé, você tem que viver o que acontece no candomblé. Você não vai procurar num livro, numa enciclopédia, porque talvez você não encontre. Hoje nós temos muitos antropólogos, nós temos muitos sociólogos trabalhando e falando sobre o candomblé. Só que isso é uma coisa que não é tão antiga. Os primeiros candomblés, eles eram... Nos primeiros candomblés, as pessoas aprendiam dentro da própria casa. E mesmo hoje, por mais que a gente estude, que a gente se interesse, você pode falar muito sobre um candomblé, mas se você nunca viveu num candomblé, você não vai realmente poder dar a sua experiência, dar o seu depoimento. Como é viver dentro do candomblé? Como é a sua presença lá dentro? E uma coisa que quando a gente falou de orixás, eu queria que a gente pudesse retomar um pouquinho, os orixás, eles são essa manifestação da natureza. E como é que o que acontece? A gente pega esses orixás, a gente incorpora, as pessoas sempre perguntam isso. E vou dizer para vocês o seguinte, que o orixá, ele escolhe a pessoa. Não somos nós que escolhemos o orixá, ele nos escolhe. É muito comum, às vezes, a pessoa chegar num centro de candomblé, vai a uma festa, a um xirê. Vocês vão, o que é xirê? Quando a gente faz aquela festa bonita lá dos orixás, que a gente chama de xirê, o que é o xirê? A pessoa, do nada, ela bola no santo. Ela bola no santo, ela cai no santo. O que é isso? Ela simplesmente começa a se sentir mal. Sente uns arrepios, sente frio, sente uma dor de cabeça, sente vontade, tem a sensação de que vai desmaiar e às vezes ela não sabe. E ela perde a consciência. E quando vê, está lá dentro do Hong Kong. E não sabe o que aconteceu. O que aconteceu naquele momento. Ela perdeu a consciência. Então isso é exatamente o orixá se manifestando. E muitas vezes aí vai para os jogos de búzios. Como eu disse a vocês, tem o pai de santo, que é o babalorixá, ou a mãe de santo, que é a Ialorixá, que eles vão jogar e vão ver o que está acontecendo. Se essa pessoa realmente está precisando de uma iniciação, uma feitura de santo. Porque muita gente acha bonito falar feitura de santo, eu sou feito no santo. Só que eu digo para vocês, e eu gostaria de deixar bem claro para os nossos ouvintes, que uma feitura de santo é algo que não é feio, não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata. É interessante que vocês percebam isso, e não é uma brincadeira. Quando você se inicia para o orixá, você vai mudar a sua vida. Você não vai ser mais aquele que você era antes. Você vai se entregar ao orixá, você vai se entregar àquela casa que você frequenta. Então é importante que cada um, se um dia vocês decidirem conhecer um terreiro de candomblé, vocês vão poder observar isso. Vocês vão perguntar, no candomblé existe um papa, como existe na igreja católica? Não. Cada casa trabalha do seu jeito. Então, se vocês forem numa casa aqui no Rio de Janeiro, vocês vão ver um trabalho. Se vocês forem em Salvador, vocês vão ver outro trabalho. Se vocês forem no sul do Brasil, vocês vão ver outro trabalho. Então, na realidade, não existe uma uniformidade. Existe, sim, o pai de santo ou a mãe de santo que vão orientar os seus filhos. Mas não existe uma pessoa, uma figura, que, como na Igreja Católica, que vai orientar todas as pessoas, todos os fiéis, que vai orientar todos os padres, não é assim. Então, no candomblé não existe um papa. Existe o pai de santo ou a mãe de santo que orienta os seus filhos dentro da sua roça. O que é uma roça? Uma roça, um terreiro, a casa, o ilha-axé, que a gente chama de ilha-axé,
é o candomblé. Então é interessante que às vezes é comum uma pessoa sair de um centro de candomblé e ir para outro e falar, ué, mas lá era assim, aqui é diferente. Muitas vezes a gente percebe isso, até porque às vezes são nações diferentes. Um pode trabalhar com Queto, outro é Jeje, outro é Angola, e a gente sabe que funciona assim. Então é interessante que vocês percebam essa diferença. Ah, mas o meu pai de santo fazia assim, a minha mãe de santo já está fazendo diferente. Claro, porque são centros que seguem filosofias diferentes. Vocês vão me perguntar, e o que está certo, o que está errado? Você vai observar. Então cabe a você, quando entra numa casa, o seu orixá, se ele quiser que você fique lá, ele vai com certeza te ajudar. Se ele não quiser, você sai. É muito comum, a gente tem pessoas que entram em casas, começam a trabalhar, ficam um tempo, depois elas vão para outra, depois elas vão para outra, um dia elas conseguem ficar em alguma casa. Mas isso não é uma coisa, eu não digo para vocês fazerem isso, mas a gente sabe que isso também existe. Então reparem que o candomblé é uma religião que tem muitos rituais, muitos preceitos. Gravem essa palavra, preceitos. O que são preceitos? São coisas, são fundamentos que a gente tem que respeitar. Então, quando eu entro para um terreiro de candomblé, eu tenho que estar disposto a aceitar isso. Existe a hierarquia, existem os mais velhos. Eu vou tomar a bênção aos mais velhos. Eu tenho o pai de santo, eu tenho dentro do candomblé algumas figuras que vocês vão ouvir falar. Eu tenho um Eked. Você vai falar, o que é Eked? A Eked é uma pessoa, normalmente uma mulher, né? Eked é uma mulher, que ela não necessariamente recebe santo. Ela não recebe, mas ela tem uma função dentro do candomblé. O que a Eked faz? Ela vai orientar principalmente os filhos de santo que começam na casa. Então ela vai estar sempre junto, não só do pai de santo, mas junto também dos filhos de santo que começam, dos iniciantes lá, dos postulantes, nós vamos assim dizer, dentro da casa. Nós temos uma figura muito interessante no candomblé, que são os ogãs. Com certeza vocês já ouviram falar que no terreiro de candomblé, se não houver atabaque, não tem orixá. Por quê? São os atabaques que chamam os orixás. Tanto é que nós temos lá no candomblé, isso eu posso falar para vocês, existem, né, os famosos 3 atabaques, que muita gente ouviu falar, que a gente tem lá o Rum, o Pi, o Lê, cada um com um nome e cada um tem um simbolismo dentro do candomblé. Esses atabaques vão chamar os orixás. Então o Ogã, ele tem um papel muito importante dentro do candomblé, porque de acordo com o que está se batendo ali, a gente sabe qual é o orixá que está na terra. Então, um Obaloaê, por exemplo, não vai dançar com Xangô. Xangô não vai dançar com Ogum. Então a gente sabe que há toda uma diferença. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que nós temos a figura do Ogã, que a gente chama de Alabê, né? Vocês vão falar, o que é um Alabê? Alabê é exatamente esse Ogã que bate os atabaques. Então, quando vocês ouvirem falar o Alabê, vocês já sabem que o Alabê é aquele que bate os atabaques. E nós temos o Axogum. Cuidado para vocês não confundirem. O Axogum é uma coisa, o Alabê é outra. O Axogum é aquele que vai ser responsável pela matança, que eu não gosto de falar matança, o sacrifício, a imolação, que muita gente gosta desse nome bonito, que é exatamente esse que é responsável pela oferenda aos orixás. O sacrifício dos animais aos orixás. E isso é uma coisa, vocês sabem que tem pessoas que ficam apavoradas quando a gente fala de sacrifício de animais, mas a gente vai falar disso mais tarde. Mas eu queria que vocês percebessem que o Axogum, ele é responsável por esse sacrifício dentro da casa de candomblé. E o Alabê é o responsável pelos atabaques. E nós temos uma figura também, porque quando a gente fala de candomblé, a gente nunca esquece da barriga, né? Porque no candomblé, todas as festas têm comida. Não só a comida dos orixás, que a gente sabe que quando tem uma matança, você tem algumas partes que são servidas aos orixás, a gente vai falar disso também, que fazem parte dos axés, mas a gente tem uma parte, o que sobra a gente oferece às pessoas, né? As pessoas comem, confraternizam lá com as pessoas que estão e com os próprios orixás, e nós temos uma figura importante que é justamente a Alabê. Iabacê. Aliás, eu falei para vocês uma coisa errada. Iabacê. O que a Iabacê faz? Ela é a responsável pela cozinha dos orixás. É ela que vai cozinhar para os orixás.
Então vocês estão percebendo que dentro de um terreiro de candomblé, tudo é muito organizado. Não é uma bagunça, como algumas pessoas pensam. Ah, o candomblé é uma bagunça, é uma fusarca. Não é. O candomblé, tudo no candomblé é organizado. Existem rituais, existem preceitos, existem fundamentos. E quando a gente entra na religião, se a gente se dispõe a entrar na religião, no candomblé, a gente tem que entender como é que isso funciona. E o nosso objetivo aqui nesse canal é exatamente mostrar para vocês. Porque se um dia vocês se decidirem e quiserem conhecer uma roça de candomblé, vocês já sabem o que tem lá. Não tem diabo lá esperando vocês, não tem fantasmas, ninguém vai pedir a alma de vocês, não tem isso. Isso é um folclore. Vocês sabem que o Brasil é um país, né, tipicamente católico, nós sabemos disso. E o que acontece? Durante muitos anos isso ficou na cabeça das pessoas. Então o diabo católico praticamente ficou na cabeça de todo mundo. Então tem pessoas que têm vontade de conhecer um terreiro de candomblé, mas têm medo. Por quê? Porque elas acham que vão chegar lá e vai ter lá o diabo esperando por elas, que vão pedir a alma delas. Na realidade isso não vai acontecer. A pessoa vai ser muito bem recebida, com certeza. Muitas pessoas que começam no candomblé, elas não sabiam que elas iam começar no candomblé. Eu posso dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que vão fazer pesquisas dentro do candomblé, que são de igrejas católicas e até evangélicas, isso nós sabemos, e vão às vezes um dia, isso é muito comum, igreja católica, a pessoa participa de um seminário e vai fazer um trabalho dentro do candomblé e se apaixona pelo candomblé. E as pessoas não sabiam que elas iam se apaixonar pelo candomblé. Eram pessoas que estavam vindo de outras religiões, foram fazer um trabalho antropológico, sociológico lá dentro, e acabam se apaixonando pelo candomblé e vão seguir e vão se iniciar no candomblé. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver várias pessoas que tiveram essa experiência. Não é o meu caso, porque eu não segui a Igreja Católica, mas existem muitas pessoas que começam como seminaristas, inclusive, e muitas vezes vão parar no candomblé e acabam se identificando com o candomblé. Então, aquilo que eu falei com vocês, o orixá, ele chama as pessoas. Não somos nós que vamos ao orixá. O orixá vem a nós. Ele nos chama, ele nos quer. Então, existe aquela coisa que o candomblé me chamou. Eu posso ir ou não. Uma coisa que eu queria que vocês percebessem, que no candomblé existe muito aquela relação de causa e efeito. Não existe a noção de pecado, mas existe, como na Igreja Católica, mas existe a relação de causa e efeito. Tudo que eu faço vai ter uma consequência. Então, se eu destruir a natureza, depois eu não tenho mais essa natureza. Então, por isso que eu disse a vocês que no candomblé se valoriza muito a natureza. Porque nós precisamos da natureza. E o candomblé ele trabalha muito com equilíbrio. São as forças da natureza. Não existe aquela coisa de que eu sou melhor do que a natureza e a natureza é melhor do que eu. Não é isso. Existe um equilíbrio. Os vegetais são tão importantes como os animais e como os seres humanos. Isso vai acontecer no candomblé. Então, reparem que existe essa coisa homogênea, que é o que se busca, é o equilíbrio. Por isso se valoriza tanto, como eu disse a vocês, se valoriza tanto a natureza. Os elementos, como eu falei, os oceanos, os rios, as matas. Então, a gente valoriza muito isso no candomblé. Então, eu queria que vocês percebessem que a gente precisa entender essa filosofia para a gente poder não confundir coisas. Como eu disse a vocês, quando eu vou ao centro de Umbanda, eu tenho que conhecer o que tem lá. Se eu vou ao centro de Candomblé, eu também tenho que conhecer o que tem lá. Se eu vou ao centro kardecista, eu também tenho que saber como é que acontece lá. Como eu disse a vocês no início do nosso programa, o que eu falei a vocês? Que nós estamos aqui trabalhando, falando um pouco do kardecismo, um pouco da Umbanda, um pouco do Candomblé. Nós não estamos aqui fazendo tratados filosóficos, tese de doutoramento, nada disso. Não é a nossa proposta. O que nós queremos aqui é desmistificar o que vocês, muitas vezes, vocês acreditam em certas coisas e vão achar, e vão levar isso para frente. Então a gente quer desmistificar algumas ideias. Então, quando a gente fala de kardecismo, é interessante que vocês reparem o que é o kardecismo. Quando a gente fala de Umbanda, o que é a Umbanda e o que é um Candomblé. Como eu disse para vocês lá no primeiro, que na realidade
Não são iguais, mas também não são tão diferentes assim. Existem pontos de contato. Mais uma vez, quando eu falo de espiritismo, quando eu falo de umbanda, quando eu falo de candomblé, eu falo de mediunidade, eu falo de espíritos, eu falo de bondade, eu falo de generosidade, eu falo de amor. Então a umbanda, ela vai trabalhar com amor, ela vai se dedicar às pessoas. O kardecismo também e o candomblé também. Então uma não é inimiga da outra. Vejam bem, porque existem muitas pessoas falando isso, mas elas não são inimigas, porque são religiões que estão aí ajudando milhões de pessoas no mundo inteiro. O candomblé está aqui no Brasil, mas se vocês forem a Cuba, vocês vão encontrar manifestações lá. Se vocês forem ao Haiti, nós temos lá o voodoo. Se vocês forem nos Estados Unidos, existe também alguma coisa. Então, na realidade, está no mundo inteiro. E o kardecismo, nós já falamos um pouco sobre ele.